Tá? No Pode PC de hoje, a gente convidou Sabino Dourado para falar um pouquinho da jornada, da trajetória dele. A gente sempre faz vídeos aqui falando de como empreender, de como se posicionar, do que fazer, do que não fazer, o que dá certo, o que dá errado. E a gente traz uns cases para falar de como que deu certo, quais as estratégias que ele usou, como que ele foi esse psicólogo que saiu da casinha, veio para as redes sociais, se posicionou, tem uma voz e é reconhecido por isso. Então, como no Pode Psi Pode Tudo, a gente chamou o Sabino aqui, né? Ele vai se apresentar, falar onde vocês encontram ele já, para poder falar um pouquinho do que é ser um psicólogo empreendedor. Sabino, muito obrigada por estar aqui de novo, né? Porque não basta uma vez, a gente faz duas. Não basta uma vez. Se apresente, conte pra gente, né, da sua trajetória aí profissional e vamos deixar o pau quebrar aqui. Kelinha, quero dizer que estou super à vontade aqui no seu cantinho, viu? Obrigado pela recepção de vocês. É um prazer, eu acho que a gente precisa mais desse espaço. Sabe o que eu tava pensando? A gente tem que se unir mais, né, cara, como psicólogo. Essa é a ideia. Não é compartilhar um pouco mais a história um com o outro, aprender um pouco mais. Eu falei que eu abri seu Instagram, comecei a olhar lá, eu falei, essa mulher sabe. E principalmente dessa área de empreendedorismo, que é algo que eu tô começando a me despertar cada vez mais. Então, quero dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado por essa vozinha de locutor é ótima. Vai de novo. Agora você é um prazer estar aqui. Agora você que está aqui acompanhando, você que está ao vivo. Aqui. Sensacional. Ai. Sabino, conta aí da sua jornada. Como é que foi essa jornada aí com a psicologia? Então, eu soube, as más línguas me contaram que na verdade você queria ser jogador de futebol. Eu tenho uma dificuldade de falar de como que foi o início da jornada da psicologia, porque ela não começa na faculdade, né? Ela é uma decisão... É uma decisão que possivelmente você vai percebendo alguns atributos, algumas perspectivas que tem a ver com pessoas e você vai percebendo que você, na verdade, é a psicologia que te escolhe. Eu sinto isso, sabe? Porque eu sempre quis ser jogador de futebol. Era o meu sonho. E com 16 anos eu tive a oportunidade de ir para a China. Então foi quando me despertei ali. Queria ser jogador de futebol, mas a gente ia fazer algumas apresentações em hospitais e tal, relacionamento mesmo com gente que, de repente, sei lá, crianças que tinham nascido com alguma deficiência e tal. E aí, no primeiro jogo, a gente ia ficar 2 meses lá, e no primeiro jogo que eu tive, eu quase quebrei a perna, e foi a maior decepção, assim, tipo, fiquei malzão, porque a gente ia ficar 2 meses, e já tava tudo certo de que se eu passasse em algum teste, eu ia ficar lá. E aí foi quando eu entendi, depois desse momento, né, de tarde a gente foi para um hospital e tive com a perna machucada. Com a perna machucada. A minha sorte é que quem me quebrou foi um médico, então a gente foi pro hospital onde ele era médico, e aí ele já fez raio-x e tal, ele pagou tudo ainda bem. Já foi resolvido ali. E aí, nesse dia à tarde, a gente foi no hospital e vivi uma experiência assim, que me marcou, que foi... eu fiquei num cantinho, tava com muita raiva porque eu tava com minha perna machucada e tal, ia ficar 2 meses, não podia mais jogar bola. E cara, era sofrível, porque a gente ia jogar em alguns estádios de faculdade, estádio lotado, você via o outdoor assim, tipo Brasil vs China, então o pessoal lá via brasileiro, ficava... E 16 muito anos... relacionado ao futebol sempre tem essa comoção. Exatamente. Aí descia do ônibus, o pessoal pedia autógrafo. Então você imagina, 16 anos, você vendo aquilo. Popstar. Né? Eu falei, nossa, queria demais. E aí nesse dia no hospital, quando a gente estava saindo de uma sala, eu vi uma menina que, na verdade, quando ela saiu da sala, eu estava no corredor. Eu lembro demais dessa imagem, assim, eu estava no corredor, ela saindo da sala e a galera que estava do time e outras pessoas acompanhando essa menina... Cada passo que ela dava, todo mundo chorava, assim. Eu fiquei sem entender, tava puto, assim, sentado na parede, encostado na parede. Eu, velho, o que aconteceu com essa menina? Aí chamei um brother e perguntei. Ele falou, não, cara, é porque ela nasceu com os 2 pés virados para trás e ela fez mais de 16 cirurgias e é a primeira vez que ela tá andando agora, colocando um sapatinho. E é emocionante porque a galera toda vem acompanhando ela há um bom tempo e tal.
E aí, na hora, pra mim, foi assim... Me recolhi na minha insignificância de falar, pô, eu puto com Deus, com o universo, com tudo aqui, porque eu machuquei o pé. Claro, né? Um sonho que tava se interrompendo ali pra mim, mas que ao mesmo tempo eu senti no meu coração assim, cara, quem disse que você veio pra jogar futebol? Você veio pra amar gente, você veio pra se relacionar com pessoas. E aí foi ali naquela viagem, a gente teve algumas experiências de ir em orfanatos e tal, e a língua impossibilitava, né? Porque eu não falava inglês, nem mandarim, muito menos. Mas era a comunicação pela arte. Então, fazer teatro, fazer embaixadinha e tal. E é legal porque ali começou... Ó, que legal, nem tinha pego isso. Mas ali começou... As histórias e vai clareando. Ouvindo, né? Como se relacionar com alguém que não entende a mesma língua que você... mas que você quer demonstrar amor, carinho, que você quer, sabe, se relacionar com a pessoa ali. Então foi onde eu acho que a psicologia começou a entrar, porque eu comecei a enxergar de fato o outro como outro, uma linguagem universal. Então quando eu voltei, meu pai brinca que... meu pai é psicanalista, né? Minha mãe é psicóloga, então só tinha doido lá em casa, já era do meio, assim. É uma pergunta que o Faustão fazia, né? Na sua casa todo mundo é normal? Todo mundo é artista ou alguém é normal? E ele responde o quê? Psicólogo? E ele responde o quê? Não, o Faustão sempre fazia essa pergunta para os convidados dele, né? Sim. Na sua família todo mundo é artista ou tem alguém normal? Na sua família tem alguém normal ou todo mundo é psicólogo? O único normal é meu irmão. Maravilhoso, só ele que salvou nesse sentido. Ontem ele tava falando pra mim, velho, como é que pode? Tá indo... Que eu falei, tô indo atender até 8 horas da noite. Ele, puta merda, velho, até 8 horas da noite escutando o problema dos outros, mano. Como é que consegue? E a gente escuta e aí muito eu fico, essa frase, né? Mas caramba, eu gosto você sabe tanto, qual porque... foi o download que caiu pra mim quando eu escuto essa frase? Nossa, mas você é psicólogo, você passa o dia inteiro ouvindo problema? E aí veio um download, assim, que realmente foi muito significativo pra mim. Eu não escuto problema, eu escuto solução. A solução tá lá na fala dele. Eu queria até falar antes, que eu falei, ela vai falar isso. Ela vai falar isso. Essa é a parada, né? Eu só escuto solução, é isso. Porque naquela história, naquele problema, também contém a solução. E o meu papel é ouvir a solução e não o problema. Porque pra ouvir o problema, ele tem amigo, tem a amiga, tem o companheiro, sei lá, tem milhares de pessoas pra ficar ouvindo o problema. Nosso papel, enquanto terapeuta, é ouvir a solução. Não, e isso é massa porque é tão gratificante fazer parte de alguém que tá trazendo vários problemas e você fazer a pessoa se potencializar para que ela encontre as soluções, saca? Isso é muito gostoso, porque você não tá dando a solução para ninguém, né? Você tá fazendo ela se enxergar para que ela encontre ali a solução. Eu conduzo para que ela própria escute a solução que ela tá contando ali naquela história. E eu acho que é isso. Aí eu geralmente também respondo isso, cara. Não é mágica, gente, não é mágica. Não é mágica. E não é só um problema, né? Processo. E não é um problema só. É sobre os processos da vida. Então, à medida que você vai... É muito gostoso isso, né? Você chega um paciente lá e cada vez mais que ele vai se reconhecendo, vai se percebendo como potencial para resolver suas próprias demandas, para se enfrentar. E aí, uma coisa que eu falo, né, que eu aprendi na DEP, que é aquela abordagem que eu te falei, que eu fiz a formação em DEP. Top. Na DEP, a gente trabalha como terapeuta depiano, que eu não fiz a formação, eu fiz o curso para mim. A gente fala que é despertar o terapeuta interno. O papel do terapeuta é despertar o terapeuta interno. Boa. Então, o processo terapêutico, por que a gente dá alta para o paciente? Porque a gente conseguiu fazer com que, na jornada, que ele despertasse o terapeuta para que ele tenha esse recurso dentro dele, não dependa da gente. Exatamente. Porque enquanto ele depender de mim para dar solução, para ouvir o problema, para acolher, ele fica, né, nessa dependência. E a dependência, ela não pode... para além do consultório, porque você não vai levar o terapeuta para casa. E aí, quando você não está na terapia, o que você faz? Então, à medida que a gente ajuda o paciente a despertar o terapeuta interno dele, o processo de alta é natural. E eu amo, com todas as minhas forças, dar alta para meus pacientes. Porque é a hora que eu falo assim, deu certo, funcionou e eu consegui fazer o que eu vim fazer aqui, que é despertar teu terapeuta interno. Eu gosto quando eu vou viajar, né? E aí os últimos meses aconteceu muito, ou de tirar férias ou trabalhar e tal, aí você fica umas 2 semanas sem atender.
E aí muitos pacientes vêm, pelo amor de Deus, você vai voltar quando? Aí você volta, eles estão até com raiva. Mas é essa a ideia, tipo, cara, tudo que a gente está trabalhando aqui, né, você vai continuar fazendo com você mesmo. Se observando, se analisando, se percebendo. Você não precisa de mim para resolver. E aí eu acho que quanto mais você consegue despertar isso também... Ontem eu recebi uma mensagem muito gostosa de um... Na época ele era meio que adolescente, passou por momentos muito difíceis e tal. E aí ele mandou um áudio de 1 minuto e pouco, aí na hora que eu olhei até eu falei, ixi, tá querendo voltar pra terapia. E não, eu fui ouvir o áudio e ele, irmão, cara, só tô passando aqui, velho, só pra te agradecer, mano. Caraca, isso passou, já tem uns 2 anos que eu atendi. Velho, eu tô bem, velho. E eu acho que se não fosse aquele momento e tal, aquele tempo de terapia, não estaria assim. Então eu só tô passando pra agradecer mesmo, cara. Muito obrigado. Você fala, que massa, velho. A pessoa tá voando, tá continuando, tá vivendo. É isso. Não precisa então, de mim pra... O terapeuta interno dele tá sempre desperto, né? E isso quer dizer, claro, né, que isso não quer dizer que não vai ter momentos que não vai precisar, né? E a começar da gente, né? Tem semana que eu mando mensagem pra minha psicóloga e falo, ei... Não aceito não, arranje uma vaga aí que eu preciso fofocar, preciso falar da minha vida, quero saber a sua opinião sobre isso. Já aconteceu com você de paciente falar assim, no meu caso, né, esse paciente ligou pra mim, mandou mensagem, Kelly, você tem horário e tal, como é que você tá de horário? Ah, tem horário, mas sabe que eu preciso daquele horário à noite por causa do trabalho, não sei o quê. Mas olha só, eu não tô com problema não, tá? Tá tudo ótimo, a vida tá funcionando. Eu quero voltar pra terapia porque eu gosto de conversar com você pensa diferente de mim. Ah, eu achei legal você falando isso. Você pensa diferente de mim. Então, eu quero voltar porque eu quero esse conflito. Eu quero ir para um lugar onde eu possa... E olha que mágico, né? Você ser acolhido, mesmo que seja divergente. A pessoa se sente acolhida, mesmo que ele vá para ali para ter uma divergência do pensamento. Ou seja, ele amplia a consciência. E a gente que trabalha com a Gestalt, o processo é esse, ampliação de consciência, mas de uma consciência sentida, a famosa awareness. E o quanto que isso é maturidade, né? Exatamente. Eu quero não ter só a minha perspectiva, mas eu quero a perspectiva de alguém que já me entendeu, que já me entendeu também, já me acompanhou. É uma perspectiva que eu confio. Exatamente. E que me ajuda a expandir, então deixa eu levar. Isso, exatamente. Eu acho isso muito massa. E aí a gente olha para o nosso trabalho, porque em geral as pessoas de fora vão olhar para o nosso trabalho com esse viés de cuidar do adoecido, de cuidar do louco, de cuidar do disfuncional. Então esse lugar e aí acaba que pra gente é muito claro, mas as pessoas não estão vendo a psicologia ainda. Pelo menos as pessoas que não passaram pelo processo ainda não estão vendo a psicologia nesse viés de a gente não cuida da doença, a gente promove saúde dentro da doença. Dentro do adoecimento, dentro do momento de adoecimento. Porque às vezes não é a vida inteira do cara, é um momento, é um recorte. Exato. E aí atuar neste campo é o que a gente precisa como profissionais e aquilo que você estava falando, né? A gente precisa se empoderar, a gente precisa estar junto, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar, a gente precisa ter mais podcasts de psicologia, a gente precisa... tá mais aberto para ouvir o colega, para debater sem brigar, sem disputa de ego. A minha abordagem é melhor. A gente sempre ouviu isso na faculdade, né? De essas briguinhas de abordagem e tal, mas que a gente precisa... isso na faculdade. Eu tinha minha melhor amiga da faculdade, faleceu, inclusive, né, Marina? Quando ela decidiu ir pra psicanálise e eu já tinha escolhido a Gestalt, começou a virar, porque... tipo, tudo era uma alfinetada, Ai, preguiça. Gente, é tudo a mesma coisa, só muda de nome. Eu gosto mais desse nome, Gestalt. Fim, você gosta mais desse... E tudo tem algo para acrescentar. Eu tenho essa crise na psicologia por causa disso. Quando pergunto qual a sua abordagem, afinal de contas. Aí eu fico, cara, às vezes, pra mim, às vezes depende também do que o paciente está me trazendo. E na verdade, depende... Não depende só do que o paciente está trazendo, você vai usar tudo que você aprendeu. Exato. Porque a psicologia não é uma coisa só, né? Você não fica estudando só a abordagem. Exatamente. Tipo, na minha jornada, eu fiz Empretec, eu fiz PNL, eu fiz coach, eu fui pra Argentina fazer um doutorado, aí eu desisti do doutorado, aí eu fiz DEP, eu fiz... Cara, eu fiz tanta coisa. Aí eu fiz doutorado na Argentina. Eu fiz um curso extenso de inteligência emocional e fui mergulhando e nunca abandonei a Gestalt. Cara,
como que eu não levo isso pro consultório? Como que eu não levo isso pro meu paciente? Porque a Deb, por exemplo, ela trabalha corpo. Aí eu não satisfeita com tudo que eu tava fazendo, falei, vou fazer uma pós ali em neuropsicologia, porque agora eu quero entender o cérebro. Da hora. Quando eu fiz a pós e eu tinha feito PNL, coach, não sei o quê, falei, cara, tem um corpo. E aí eu fui fazer DEP porque eu queria alinhar o meu nível de conhecimento mental e estrutural para esse corpo que atua. Como é que você não leva isso pro consultório? Cara, é óbvio que eu não sou terapeuta depiana, mas as coisas que eu sei de respiração, de ground, de aterramento, de posicionamento do corpo acerca desse sofrimento, como que eu vou privar o paciente de trabalhar isso com ele? É uma covardia minha eu saber e falar, não sou terapeuta depiana, não vou colocar isso aqui em prática. Para mim não faz o menor sentido. E a ciência está cada vez mais evoluindo, se a gente não acompanhar... E eu acho que é isso, a gente está caminhando para isso, nada está desconectado, né? Tudo está conectado, então, às vezes a maior linguagem vem do corpo, né? Então, como é que você não vai usar dessa experiência para algo que você está observando o seu paciente, que é a linguagem muitas vezes não falada, mas que tem tudo a ver com a demanda que ele está trazendo. E eu mostro para ele, eu faço ele sentir muitas vezes no corpo aquela emoção. Mais isso aí depois. Então, a emoção, quando ela é sentida, e tem campos neurais, né? Tipo, quando eu fui estudar mais profundamente a inteligência emocional, tem a fisiologia da emoção. E aquela fisiologia, ela tem uma função de proteção, porque o cérebro ele só existe para te proteger. Então, a fisiologia daquela emoção, ela tem uma função de te proteger. E quantas vezes a gente, nessa arrogância da abordagem, não fala... Porque a DEP, ela não necessariamente é uma abordagem dentro da psicologia. Ela é uma abordagem que traz quântica, biofeedback, bioenergética, gestalt e... Tem uma outra que eu nunca lembro para alguns psicólogos mais tradicionais é um surto, né? E aí você vai para uma vivência, você passa sábado e domingo o dia inteiro numa vivência com um grupo, experienciando todas essas emoções no corpo. E aí eu vivencio isso e não levo isso pro consultório. É como se eu tivesse uma ferramenta e falar, não, eu vou deixar você sofrendo porque eu não vou usar essa ferramenta aqui em você. E teve uma paciente que foi, eu tava no comecinho ali empolgada com a Deb e eu fiz um processo de respiração com ela numa depressão profunda. Assim, ela não andava, ela se arrastava. Passou umas 2 semanas, ela me ligou e falou assim, o que você fez comigo? Ativou a libido. E quando ativa a libido, ativa o quê? Vontade de viver, vontade de estar viva, disposição para estar viva. E o que a gente fez? A gente fez uma respiração no chakra, no plexo solar dela. Aliás, no plexo solar não, o plexo solar é aqui, no chakra básico, né? Que é o mais embaixo do umbigo. A gente fez uma respiração que eu tinha acabado de aprender. E eu ensinei pra ela botar os dedinhos e sentir a barriga subindo e descendo com os pés. Eu já quero aprender. Cara, e é muito incrível. Então, como que eu ia privar essa paciente disso? Por mais que eu não dominasse a técnica, eu falei, cara, eu aprendi lá na DEP que depressão é aterramento. Vamos aterrar então, vamos fazer essa respiração com ela. E foi incrível, foi uma das coisas que ajudou ela a sair da crise. Então, enquanto profissional e principalmente como empreendedor, porque você tem lá uma caixinha de ferramentas. Nessa caixinha de ferramentas, você tem vários artefatos. Então, a gente não foi ensinado na faculdade a usar esses artefatos para ganhar dinheiro, para promover o nosso trabalho, para promover uma situação onde a gente realmente potencializa ao ponto daquele paciente falar bem de você o resto da vida. Exatamente. E aí, como que você quer ganhar dinheiro com a psicologia? Porque, cara, é uma profissão. É um atendimento, é um acolhimento. Cara, é uma profissão, é um negócio. E eu tenho falado muito isso aqui, não só nos podcasts, mas nos vídeos de conteúdo. É um negócio, é o seu negócio. Sim. A gente tende a ver como pessoa, mas tira de você e coloca na mesa e vê como negócio e vê como fica. Aí vem as técnicas, as ferramentas. E aí eu queria que você falasse um pouco de como que você tirou de toda essa sua experiência ferramentas para empoderar, aí eu já tô sabendo aí de umas novidades e tal, né? E dessa história do oxigênio com os adolescentes e como que isso foi crescendo depois para outras vertentes.
Que a gente vai falar mais sobre isso. E você falando sobre essa quebra, eu lembrei muito do... Qual é o nome daquele psicólogo que ele fala muito no Instagram dele, trazendo alguns confrontos em relação ao CRP. Você viu de ontem que ele postou falando do abraço? A pessoa perguntando se o paciente quiser te dar um abraço, você pode abraçar? Então, olha o nível de discussão que a gente ainda está tendo, e isso é retrato... Exato, e isso é retrato, né, do que a maioria das faculdades... né? E aí eu entendo toda essa preocupação, né, da faculdade, do CRP, com medo das pessoas extrapolarem, mas eu acho que é preciso uma conversa mais sincera sobre isso, né? Porque tem muita gente deixando de doar ferramenta Não é só mais séria, mas mais atual, porque a gente está preso num padrão de pensamento onde a psicologia foi 60 anos atrás institucionalizada como profissão, como ciência, e preso nisso. Cara, o que aconteceu nesse mundo atual? Tipo, no mundo de hoje, que a gente saiu lá daquela bolhazinha do todo mundo fica em casa para voltar para o contato presencial. O que aconteceu nesse meio tempo? Sim. E foi isso que me fez, no fim das contas, entender a necessidade do oxigênio. Porque hoje o oxigênio ele tem duas vertentes. Aí eu vou falar da primeira, depois eu falo da nova, assim, né? Que é dentro das empresas. Mas eu sempre gostei de dar palestra e tal, sempre... Com 16 anos de idade, antes de ir para a China, inclusive, meu pai me fez um desafio, que ele dava palestra para casais, e ele me fez um desafio de palestrar para 200 casais para falar sobre o que todo filho gostaria de falar para seus pais, mas não tem coragem. Que massa. E essa foi, na verdade... Na verdade, meu pai contando isso é bem legal, que ele fala que ele todo ano fazia um evento de encontro de casais, fechava um hotel lá, tipo 400 pessoas, e levava gente de todo canto. E ele, dizendo ele que estava em um momento de oração, e falou, Deus, quem que eu vou chamar para falar dessa vez? E ele falou que sentiu no coração, chama o seu filho. Não, num evento sério, vou chamar um menino de 16 anos para falar? Não, chama o seu filho. Aí meu pai falou assim, se for para ele falar, eu vou chamar e ele vai aceitar de primeira. Eu acho que isso não vai ser possível, ele não vai querer. Tá? E aí eu tava jogando bola. De 16 anos vai querer palestrar. Não, eu aceitei, mas nem sabia do que eu tava aceitando. Eu fui entender no dia, na hora que eu olhei aquele mar de gente, falei, fudeu, de verdade. Adoro. Aquela adrenalina gostosa, né? De fudeu, mas agora eu tenho que dar conta. Eu tô aqui, tem que ir. E aí eu tava jogando bola, meu pai, meu filho, você vai, queria te fazer um convite e tal, vamos palestrar em Caldas Novas pros casais e tal. Tá bom, pai. Porque uma semana antes, eu tava trocando ideia com meu pai sobre o que os filhos estavam falando sobre os pais. E a gente tava trocando ideia sobre isso. Então eu falei, tá bom, de que você quer que eu fale? Fala o que você acha que os meninos têm pra dizer pra eles. Tá bom, eu falo. Meu filho, eu tô falando sério, é convite sério, é responsabilidade. Não, beleza, eu vou. Meu filho, para de brincadeira, é sério. Ele testando Deus. Sério mesmo? Ele topou. Eu falei, não, pai, eu vou. Aí eu sempre levava, na época de Conto de Casais, levava os meus amigos, a gente ficava em outro hotel lá e tava curtindo, e aí nesse dia eu fui palestrar. E cara, foi assim, foi lindo. Aí, menino ainda, né, muito ousado. Então eu cheguei para falar realmente o que é o posicionamento do adolescente, exatamente. Da vida. E eu cheguei para falar, olha, tremendo, né? Eu lembro até hoje, cabelão, colarzinho de coco assim, aí você vê médico, você vê não sei o quê, gente de todo jeito. Tô aqui para falar porque os filhos de vocês ficam falando para mim as paradas. Então, por exemplo, deixe de hipocrisia, porque na igreja você tem um comportamento, mas em casa você bate na esposa e tal. Que tipo de exemplo você tá querendo dar? E aí fui ousada, assim, sabe? Você não tinha preparado o discurso com seu pai? Tipo, você podia falar... Não, meu pai confiou. É a loucura do meu pai, né? Seu pai é ousado. E aí foi muito legal, porque no dia, na hora, foi me vindo assim, tipo, no final... Aí foi um momento assim que, cara, muitos pais choraram e tal, porque me veio assim, e sabe por que às vezes você não consegue dar pro seu filho, né, o seu melhor posicionamento como pai? Porque de repente você como filho não recebeu isso do seu pai. E talvez hoje é o dia de você reconciliar e tal. Comecei a falar lá, falando, nem sabia direito do que tava falando, mas tava falando e foi muito bom. Você tava falando, na verdade, o que você
você vivenciava. O que eu Você vivenciava? não tirou isso do nada. Claro. Mas olha como que a psicologia meio que já estava ali antes de eu entender direito o que era psicologia, né? Então aí fui fazer faculdade. Nossa, voltei agora no assunto de como a psicologia surgiu. Tá conectado. É porque eu ia falar do oxigênio. Mesmo. Mas por que o Acho que é o oxigênio TDAH nasceu? que... Por isso. Porque você foi para esse evento, mesmo antes de ir lá para a China e acontecer aquela história toda, você foi para esse evento. E aí o oxigênio é o... E esse evento talvez seja os como chama antes da sementinha brotar? Germe. Enfim, esse negócio aí. É o que nasce antes. Mas o que nasce antes? O que nasce antes, gente? Me fala aí. Mas é sobre isso, né? Por isso que quando eu vou falar hoje para psicólogos numa faculdade ou para galera que quer fazer psicologia, o que você me indica, Sabino? Cara, vai se envolver com gente, vai se experimentar, vai fazer parte de uma ONG, sabe? Porque a psicologia é sobre gente. Então, às vezes, você vai começar a perceber algo que tem tudo a ver com você. De repente, você é uma pessoa que desenha pra caramba e quer psicologia. O que tem a ver? Dá pra ter tudo a ver. Dá pra você sair das quatro paredes, imagina, você fazendo história... Ó, já tô dando ideia aqui. Fazendo histórias e quadrinhos, retratando coisas simbolismos, né, de aprendizagens dentro da área da psicologia. Então, eu acho que quando a gente se experimenta antes, a gente também vai construindo, assim, dentro da psicologia. Então, quando eu me formei, eu já palestrava dentro de escola por uma ONG, e foi quando, depois que eu me formei, algumas escolas começaram a me chamar. Sabino, tá tendo muito caso de suicídio, de depressão, vem falar com os adolescentes. E eu amava, só que era um encontro só, chegava para falar e na maioria das vezes era muito bom, mas senti que muitas escolas não tinham um preparo para receber a demanda dos meninos. Então foi quando surgiu a ideia do oxigênio para fazer de maneira mais responsável, para a gente ter uma linha de raciocínio. E o que eu comecei a entender? Que aí é um pouco do desconstruir da psicologia e sair das quatro paredes. A maioria dos pais desses adolescentes não tiveram uma psicoeducação da importância do autoconhecimento, de como lidar com a ansiedade, de entender o que é transtorno mental. Eu falo muito para os meninos sobre adultos difíceis, são adultos que não mergulham em si. Então, cara, não cometa o mesmo erro, para de fugir das suas demandas, mergulhe em si. Então, meu papo com os adolescentes papo sério. É papo sério e profundo. Ontem eu estava lá no Colégio Ideal, foi um momento muito legal. E quando eu comecei a puxar sobre esse assunto, mano, ei, final de ano, brother, tem gente que tá em recuperação aqui em 9, do que você tá fugindo, sabe? É sua responsabilidade, você não tem que fazer isso pra papai e pra mamãe e tal. Olha o tanto que você tá dizendo sobre você quando a dificuldade da vida chega e você tá querendo fugir e tal, então bora, enfrenta esse negócio. Então é uma psicoeducação fora das quatro paredes. Então foi onde eu entendi que tinha uma linguagem, né, que comunicava com os adolescentes e trazendo um pouco da psicologia para dentro das escolas. Porque eles precisam, né, de conexão. Exato, e eu senti, cara, não vou ficar aqui dentro do consultório esperando esses meninos chegarem depois de tentativa de suicídio, tomando 1000 remédios de... O que eu comecei a entender palestrando e atendendo, claro, mas não é sobre eu chegar numa escola e falar sobre o que é depressão, o que é ansiedade. Isso aí você vai no Google, você encontra. Né? Mas qual é a raiz? O que na maioria das vezes leva os meninos a isso? Então eu fui entendendo que, primeiro, conflito de identidade, né? Dificuldade de perceber quem eu sou, o que faz todo sentido, porque o adolescente ainda está em construção. Então fazer essa psicoeducação de que ele precisa ter essa calma para se observar nesse desenvolvimento. Mas o desejo do adolescente de pertencimento é tão grande, né, que ainda mais hoje, eu quero me sentir aceito dentro do grupo, eu quero ter o olhar de amor do meu pai ou da minha mãe, enfim. E agora o grupo não é só aquele grupinho da escola, agora o grupo é a rede social, virtual, tá muito mais exposto, e tem os ataques, e tem um mundo diferente do que eu vivi. Não vou Exatamente. Falar de você, não, porque... Mas eu peguei essa transição e eu honro muito isso. Tipo, acho que a minha geração foi a última que pegou essa transição entre
né, tendo uma infância e uma adolescência sem rede social, porque depois começou. E o tanto que isso foi saudável pra gente, né? Ter essa conviver só ali, né, na escola, vida, ter que lidar com isso só dentro da escola. Você pensa, cara, que esses meninos têm um incentivo e uma... Não é só incentivo, mas o mundo todo tá educando ele. Porque você ter rede social é isso. Um TikTok da vida, você tem gente do mundo inteiro ali te... Então, quanto que isso vai só gerar cada vez mais crise de identidade nos meninos. Então, esse é um dos viés que a gente quer fazer o Oxigênio para trazer essa... Tipo assim, só você... Ontem foi o tema da minha palestra lá no Ideal, que foi só você pode cuidar de você. Então, não fuja do que é mais importante. Mais importante do que você tirar 10 em matemática, mais importante do que você só passar de ano, é você se conhecer. Que através desse mergulho interno que você vai fazer, você vai escolher uma melhor profissão, você vai entender o que você está querendo fazer só para agradar pai e mãe, o que você está querendo escolher só para, sabe? Enfim, então nasceu o Oxigênio, que a gente separa em 3 módulos. Então o primeiro módulo a gente fala sobre autoconhecimento, o segundo só sobre relacionamento. Então a gente faz uma ideia tipo de podcast até, que é para dar voz aos meninos. E eu vou te falar, a gente surpreende toda vez... Porque a gente bate um papo com os meninos e a gente escuta coisas tão profundas que às vezes a gente olha e fala, né, esses meninos são imaturos, não tem... Não, a gente aprende pra caramba com eles, mas faz eles entenderem que a adolescência é isso. Às vezes uma carga emocional muito grande para alguém que ainda tem pouca habilidade de ser gestor disso. Né? Então, eu fiquei pensando nisso, cara... Então você expandiu o consultório, foi pras escolas... Esse programa, esse projeto Oxigênio, ele virou um negócio? Virou um negócio. Inicialmente, né, as escolas me chamavam e eu ia com coração, né, tipo, não, que é minha missão e tal. E eu comecei a entender, principalmente com a chegada da pandemia, que é isso. A gente precisa a gente precisa fazer podcast, a gente precisa falar nas redes sociais. Então você que é psicólogo, deixe fluir isso, cara. Né? Pare de medo, comece a colocar o seu conteúdo. Tem coisas que às vezes a gente fica se comparando, né? Vê, não, mas o psicólogo tal já faz isso, já... Não, tem algo que só você sabe fazer. Tem algo que só a maneira que você vai comunicar, o jeito de falar é que vai conectar com alguém. E se conectou com uma pessoa que fez sentido para ela, tem a ver com sua missão. Então a gente precisa realmente expandir isso aí. E, assim... A coisa, né, do empreendedorismo, da psicologia como um negócio, é porque na grande maioria das vezes as histórias das mentorias que eu acompanho, as histórias que eu escuto é essa. Mas quem vai pagar por isso? Quem vai querer comprar esse produto que é uma palestra, que é um programa, que é um projeto? As pessoas estão sedentas por isso. Só que a gente não vai lá vender, a gente não aprende a vender na faculdade, a gente não aprende a se posicionar, a gente não aprende a falar para uma câmera, Exato. A gente não aprende a escrever Exato. de maneira que não seja técnica, porque tem a APA lá para ferrar com o teu juízo, porque não basta. Gente, vocês não estão entendendo o que é ser psicólogo. Se você não é psicólogo, tem um negócio chamado ABNT que você odeia. A gente, além da ABNT, a gente tem um negócio chamado APA. Senhor, o que aquilo me defenda. Acho que eu larguei o doutorado por causa disso. Faz sentido. Se lascar essa APA. Inferno, velho. É muito pior do que a ABNT. Fica tranquilo com a ABNT. Se você reclama dela, você tem coisa pior. Aí você tem a APA. Você tem várias coisas que você tem que vivenciar ali enquanto estudante, mas que não tem a transição do estudante para o profissional. Ninguém te ensina a transitar do estudante para o empreendedor, para o dono de clínica, para o cara que vai atender convênio ou não, para o cara que vai cobrar pelo serviço. Qual é a transição que a gente, enquanto adulto, porque você tá lá falando para adolescente. Quando ele tá se sabotando para não ir para a vida adulta, porque, né, terceiro ano é um rito de passagem, você saindo ali da vida de mero adolescente para a construção de uma profissão. Isso. Quem tem medo? Beleza, a gente saiu da faculdade, esse mesmo adolescente que você acompanhou, ele vai sair da faculdade, que profissional que ele vai ser? Ele sabe vender? Ele sabe marketing? Ele sabe gerir o negócio dele? Ele sabe gerir dinheiro? Ele separa o dinheiro
pessoal do dinheiro da clínica, por exemplo, ele tem reserva, ele tem fundo de caixa, ele tem fluxo de caixa. Um caderninho, gente, chamado... Isso é antigo. Tem um caderninho chamado fluxo de caixa. Existe hoje até você já hoje. vai no aplicativo até e tal. hoje, gente, lá na clínica. Sim. Meu sócio usa fluxo de caixa até hoje, porque eu não cuido dessa parte. Mas quem ensinou isso pra você quando você estava saindo da faculdade a ser empreendedor? Ninguém. Eu tenho um grande referencial. E por que demorou tanto o oxigênio virar um negócio? Porque ninguém te ensinou. Exatamente. Eu demorei a amadurecer para isso porque também não tive essa educação onde era para ter, dentro da faculdade também. Então, na vida, mas é onde eu entendo que, por exemplo, a nossa educação ela tá ultrapassada. Ensino médio cara, é uma das lutas que eu quero comprar, sabe? Esses meninos estão adoecendo, não é à toa, porque a gente não tá incentivando eles a de fato se encontrarem, tá metendo estudo no colo deles. A dinâmica da vida mudou, esses meninos não aguentam. Passar na faculdade e fazer o quê com isso? Exatamente. Passou na faculdade, tá tudo resolvido? No terceiro módulo do Oxigênio, então a gente tem o primeiro sobre autoconhecimento, o segundo sobre relacionamento e o terceiro sobre profissões do futuro e escolhas. E a nossa ideia já é conscientizar os meninos que, vocês estão ligados que mundo que vocês estão vivendo? Porque vocês estão sendo educados por pais que na maioria das vezes ainda está com um pensamento mais antigo, mas vocês estão inseridos no mundo tecnológico. Se você quiser, hoje, você não precisa esperar mais terminar ensino médio para você ganhar grana não, filho. Então bora, deixa fluir. A gente foi para BH fazer uma escola lá, a gente encontrou uma menina que tá, cara, quase milionária trabalhando com bolsa de valores, porque ela, sabe... Eu atendi um menino de 15 anos de idade que ganhava mais do que os pais juntos porque jogava num time de jogo online. Então olha como as coisas estão mudando. E se a gente despertasse esses moleques a ter esse tesão em querer de fato tentar entender o que eles são bons? Contigo. Você é essa pessoa, lembra do ser para ter? Você é essa pessoa que, para além da faculdade, para além do consultório, com os seus negócios hoje, porque o oxigênio é um negócio, a clínica é um negócio, né? A rede social é um negócio. Com os seus negócios, você é essa pessoa? Sim, me sinto. E é tão engraçado isso você que... mostrar isso como um exemplo. Exato. E é legal isso, porque eu comecei a entender, o meu processo foi tão esse que eu comecei a entender, nossa, não tem nenhum problema de fato eu ganhar dinheiro, ficar milionário com aquilo que eu amo fazer, com aquilo que eu deixo fluir. E aí é tão legal porque eu hoje tenho sócios e é onde para mim fez sentido de olhar para mim e ter a humildade de falar assim, cara, eu sou fraco nisso, eu não entendo muito sobre isso, então deixa eu trazer pessoas que são mais despertas nesse sentido para que eu possa aprender. Eu sempre falo que a gente tem que ser sempre o mais burro da mesa. Eu não me sento em mesas que eu sou a mais inteligente. Eu quero sentar onde eu sou a mais burra. Ah, mas você tá errando, então. Não, eu quero sentar porque você tá aqui, você tá aqui sentado comigo mas e obviamente que você é a mais inteligente da mesa. Mas você percebe que as coisas que a gente está discutindo aqui, o fato de vir, de fazer um podcast... Só quis te elogiar mesmo. Palhaçada. Sabe, nas relações, eu tava falando isso com um paciente ontem, né? Porque eu participo de um grupo de network, inclusive a Camila virá aqui semana que vem, eu acho. Pra quê? Pra eu me sentar numa mesa onde eu não seja mais esperta da mesa, porque senão eu não tô aprendendo nada. Uhum. E a gente não foi ensinado isso, né? A gente foi ensinado a ser o mais inteligente, o mais esperto, Cara, e onde que eu aprendo? Onde que é o espaço que se cria pra aprender? Onde eu não sei. Exato. Queridão, cara aí de 16, 17 anos, cara, você precisa ter um espaço de aprendizagem. Exato. E aí, quando você traz um sócio, quando você faz uma parceria, você vem para um podcast, ou você propõe um podcast, é para aprender. Eu não tô aqui para ensinar. Uhum. Todos os convidados que eu trago para aqui, eu falo, o que eu vou aprender? Eu fico aqui, só tá nos treinos. Quero aprender. Como é que você fez isso? Você colocou isso aqui para jogo? Isso aqui virou um negócio? Olha as perguntas que eu tô te fazendo. Não são perguntas para simplesmente você responder, para de fato a gente trocar e que eu possa aprender algo com isso. Então, e é uma troca, né? E é uma troca. E nessa troca, nesse espaço de troca, é onde a gente vai criar.
a gente, enquanto adolescente, a gente não foi incentivado a criar. Exatamente. A gente foi ensinado a copiar, decorar e reproduzir Exatamente. na prova. Tanto é que a gente tem essa ideia de que você sai do ensino médio, você vai para uma faculdade, no máximo você vai fazer ali uma pós ou um doutorado e você para de estudar. E que isso está totalmente errado, né? E por que a gente faz isso? Aí agora eu vou para o mercado de trabalho e não preciso mais estudar. E é onde muita gente vai se engessar. E o mundo hoje está tão rápido que, cara, se você parar de estudar, e onde está o erro disso? Porque não nos ensinaram que estudar, não nos ensinaram que estudar precisa ser uma delícia, tá ligado? Learn ability. Habilidade de aprender. Tem um nome já para isso. Se a gente não despertar isso, eu fiz um curso antes que, assim, né, propus uma formação que era essa habilidade, desaprenda. E o nome do curso era Desaprenda. E por que desaprenda? Cara, sai dessa casinha que você criou e vamos além. Se você não desaprender, você não vai para um outro lugar onde você aprenda coisas novas. O seu gap, ele tá naquilo que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria feito e já teria ganhado dinheiro. A vida é um eterno desconstruir para reconstruir. Ontem eu tava com 3 amigos e a gente conversando, trocando ideia, a gente falando, cara, você tem noção que a gente já é, tipo, os tiozão? Que antes a gente olhava quando era adolescente e falava assim, nossa, esse cara é velho, né? Que a gente chegou aqui agora. Eu vou nessa roda de amiga, você é o quê? A avó? E como Eu não quero ser amiga dos seus amigos. E eu falei pra eles, uma das coisas que eu gosto... Avó, então. Não, mas de repente você piscou, era a galera acima de 30, né? Tipo, você não tá mais com 15, você não tá mais com 25, você já tem umas piadas. Eu falei, cara, eu tenho muita piada de tiozão, eu já me sinto às vezes assim, E é um dos motivos que eu gosto de estar atendendo adolescente, palestrando para adolescente, porque isso me impulsiona sempre a calma. Oxigênio novo, deixa eu aprender com esses moleques que estão vindo. Porque se eu fico apenas nessa soberba de a minha época que foi boa, ou né, esses meninos de hoje não sabem de nada, e eu não paro para observar o que esses meninos... Eu falo para os pais, nunca se houve tanto uma possibilidade de ficar milionário como a geração de vocês. Talvez os filhos de vocês vão ganhar o que 15 gerações não ganharam. Se você souber potencializar o teu filho, entender o que ele tem, né, para oferecer, então é sair de fato do estudo tradicional. É entender que vai muito além disso. Eu atendo muitos dos meninos que, né, chegam lá e que não se identificam com o estudo, mas que tem uma super habilidade de comunicação, mas que são expert em esporte, em outras... Você sabe que o Gardner fala disso, do cara lá das 9 inteligências, né? Ele fala que a gente nasce gênio em pelo menos 2 inteligências, 2 habilidades. E que a escola nos torna burros, ignorantes nela, porque ele quer que você aprenda uma coisa que não tem nada a ver com a tua habilidade. A escola potencializa no máximo ali a lógica matemática. E a linguística, que é Quando eu chego numa escola, ontem eu perguntei pros meninos, você tá lá no público de 300 meninos, aí, quem se sente inteligente aqui, levanta a mão. De 300, 5, 6 levantam a mão. E aí eu pergunto, tá... E qual o critério que vocês usaram para levantar a mão ou não? E aí eu compartilho um pouco da minha história. Eu falo, velho, eu me sentia burro pra caramba. Porque na escola, quando era entregar a prova, cara, eu tinha muita dificuldade com números, até hoje. Então era Maria, 9, João, 10, Sabino, 2. Aí tinha que sair lá do fundo lá pra pegar nota. Meus amigos carinhosos falavam, mano, tu é burro, hein, velho? A crença que se torna. Fofo, né? E eu falava, eu que quis tirar essa nota, tá doido? Vou recuperar e tal. Aí já chegava, a outra habilidade, né? Chegava pro professor, velho, eu tenho maior dificuldade, velho. Sério, não é sacanagem, não é... Me ajuda aqui pelo menos também, né? Me ajuda aqui pelo menos como é que é a melhor maneira de estudar. E às vezes o professor, sabe, tal, essa prova agora vai cair sobre isso aqui, tá? Estuda isso aqui. Tentar facilitar. E eu tava usando uma habilidade ali, né? Relacional da negociação. E é uma habilidade que a gente não aprende. Empreendedora. E como que você negocia com o paciente? Como que você negocia valor? Como que você negocia com o seu sócio? Como que você negocia com os fornecedores?
se essa habilidade não foi desenvolvida, não foi nem te apresentada na maioria das vezes. Você é colocado na situação, por exemplo, palestrar. Você é meio que treinado, você vai lá apresentar o trabalho e tal. Tipo, você até sai com essa habilidade da escola ou não, mas pelo menos a escola te expõe a isso. Mas ela não te expõe à negociação, por exemplo. Então, essa é uma habilidade que você precisou usar como um recurso interno para sobreviver. Mas não necessariamente um professor olhou e falou, cara, esse cara é um negociador nato, porque o professor não está preparado. Olha que louco isso, né? Por falta dessas informações, quantos alunos vão se limitar você é o burro. Ao burro porque ou se comparar. É uma coisa que não é valorizada dentro da escola. E aí, beleza, Sabina, esse cara cresce, vai pro mercado de trabalho, ele passa numa faculdade, vai pro mercado de trabalho, e aí? Como é que você ajuda ele? Você está falando do adolescente que vai... Esse cara que você acompanhou lá na escola e tal, saiu da escola, terceirão, festa, formatura, rarará. Os meninos da pandemia não tiveram isso, mas lamento muito, realmente, foi triste ver vocês não passarem pelo terceirão de maneira, né, clássica. Mas e aí? O cara passou, entrou na faculdade, saiu da faculdade, entrou no mercado de trabalho. Você abandona ele? Pois é. E é como a grande maioria se sente, como nós nos sentimos também. Eu tô te provocando, você não abandona ele, sabe? Não, por isso que ele tem que estar na terapia. Né? Por isso que ele tem que estar na terapia. E se ele está no mercado de trabalho, hoje o oxigênio ele vai para empresas. Porque qual é a ideia? Eu sempre falo para os adolescentes assim, a ideia que a gente troca aqui, eu poderia estar falando e poderia estar conversando sobre isso em qualquer outro lugar com um adulto e tal. Eu acredito que a geração que mais sofre emocionalmente também é a primeira geração que vai se despertar e entender que são habilidades necessárias. Então a ideia é preparar esses meninos, mas também ir para os pais, também ir para dentro das empresas, porque qual é o maior conflito que se gera hoje dentro das empresas? E aí foi algo que a gente começou a observar. Às vezes, como que surgiu o oxigênio para empresas? As próprias escolas falaram, não é só os meninos, vocês vão ter que falar para os professores. E a gente começou a falar para os professores, comecei a gostar demais, eu comecei a entender que adolescente é o público mais desafiador que tem. Falar para adulto é muito fácil. Então eu comecei a gostar de falar para adulto, porque o adulto ele já está aberto ali muitas vezes para, tipo assim, vem falar. O adolescente você precisa convencer que o assunto é importante, você precisa confrontar, você precisa tocar. Dele, né? Exatamente. E agora a gente tem o oxigênio das empresas, porque eu comecei a perceber o quê? O que mais gera conflito dentro de uma empresa que às vezes quer impulsionar o trabalhador, quer despertar, quer fazer com que ele evolua e que às vezes essas pessoas passam mais tempo dentro da empresa se relacionando com as pessoas dentro da empresa do que com a galera de casa. E o que mais dificulta? O ego. Lidar com o ego. Lidar com o relacionamento, lidar com o que o outro vai despertar em mim. Então, se o chefe chega e fala de uma maneira um pouco mais dura comigo, isso pode ser gatilho para um pai, né, que eu tive, que era muito general e isso me ferir. O quanto que a gente está consciente dessas feridas emocionais que a gente só colocou debaixo do tapete e que mais nos acompanham do que a gente imagina. Então, a ideia de ir para dentro das empresas eu trabalho em cima de um livro que vai falar, que é Os 4 Compromissos, um livro fodástico. Você já leu? Eu fiz um vídeo sobre ele. Ai, velho, não acredito. Sério, as sincronicidades das coisas. E que é um livro que te convida a um despertar de liberdade pessoal. Então, trabalho isso hoje dentro das empresas. Então, posso fazer um compilado até dos tópicos que a gente trabalha? Lógico. Então, o primeiro compromisso ele vai falar sobre seja impecável com a palavra. Esse compromisso para mim. E ele fala que é o compromisso mais importante que tem. E o quanto que a gente não aprendeu isso, né? Que de fato pensamento cria sentimento que cria realidade. Você leu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver? Não, eu vi que você postando até. Ela conta uma história, né? Que ela foi na palestra no teatro assistir a peça Gandhi. E que na peça é retratado um momento de Gandhi que ele fala assim, que é uma mãe chega para o Gandhi e fala assim, Gandhi, eu trouxe meu filho aqui para você falar para ele não comer açúcar. Aí o Gandhi olha para ela e fala, traga ele aqui daqui a 2 semanas. 2 semanas a mãe chega lá com o filho
E o Gandhi olha pra ele e fala, não coma açúcar. Aí a mãe falou, porra, por que tu não falou isso 2 semanas atrás, meu senhor? Tu fez eu voltar aqui pra tu falar isso pra ele. Porque há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Uau. Toma. Cara, isso me emocionou de uma forma que eu falei, cara, olha a potência, né? De um cara como o Gandhi falar, cara, eu não vou falar pro cara fazer uma coisa e isso é ser impecável com a sua palavra. Muito bom. Porque como que eu vou falar uma coisa que eu não vivo? Como que eu vou falar uma coisa e depois desdizer isso? E às vezes a gente vai mudar de ideia, não é ser bitolado, não, mas é ter muita consciência daquilo que eu vou falar pro bem e pro mal. É isso. E principalmente sobre si mesmo. Trazer a consciência, essa é a ideia. Cara. E até, eu ia falar disso, o quanto que a gente está reafirmando o compromisso sobre a gente quando chega uma dificuldade, caramba, eu sou burro, eu não sou capaz, eu não sou... Que são crenças, ideias... O chefe chama lá na sala deles e fala, vai me demitir, porque eu devo ter feito alguma merda. Exato. E aí entra o segundo compromisso, que é não leve nada pro lado pessoal. Cara, é muito gostoso começar a perceber, a despertar isso nas pessoas, né? O tanto de sofrimento que a gente causa pra gente, porque a gente tá achando... Por exemplo, você deu o exemplo do chefe aí, né? Preciso falar com você. E aí a gente já tá criando aqui, achando que vai me demitir porque eu sou ruim, porque deve ter sido aquele dia e tal. Criei todo um sofrimento desnecessário porque o cara não queria falar nada disso. Na verdade, ele queria dar uma promoção. E o que isso me faz observar? Você leva muita coisa pro lado pessoal. Né? Pare de achar que é o tempo todo sobre você. E o terceiro motivo, que não tire conclusões. Que também é uma parada que causa muito sofrimento. Ontem, conversando com os amigos, estava falando sobre isso. Ei, cuidado. Tá tirando muita conclusão das suas... A outra pessoa falou uma coisa. A gente faz muito isso, principalmente em relacionamento. Eu falei algo com uma intenção, passei a comunicação, mas de acordo com o seu sistema de crenças, ideias e valores, você interpretou de uma outra maneira. E a partir do momento que você interpreta de uma maneira totalmente diferente do que foi a minha intenção de dizer, a gente vai ter um conflito. Porque tá as duas pessoas tirando conclusões de coisas erradas e causando sofrimento indevido, sofrendo para nada porque a gente está tirando conclusão de uma mentira. Imagina isso no ambiente de trabalho. Isso é delicioso. Exatamente. E aí é muito legal porque quando a gente começou a fazer esse treinamento para a galera, a gente faz cada módulo a gente faz um encontro por mês. E aí quando a gente reencontra, né, começa perguntando, e aí? Porque a ideia é isso, tentar trazer a consciência. Quanto mais, e eu falo para eles, vocês receberam uma programação a vida inteira, então desconstruir ou começar a perceber, por exemplo, não seja impecável com a sua palavra, então se você é um cara que costuma reclamar muito, cara, observa, porque às vezes você já tá, o dia mal começou, você já tá achando ruim porque, enfim, algo não deu certo ou desmarcou alguma coisa e tal, faça o compromisso com você, seja impecável. Eu comecei a fazer isso, coisas pequenas assim, tipo, por exemplo, fui dormir tarde ontem e precisava acordar cedo hoje. E aí às vezes você já fica com a sensação assim, né, tipo, velho, que droga, amanhã eu vou acordar, não vou estar com muita energia porque eu tô indo acordar tarde e tal. Não, eu vou dormir e eu falo, Deus, universo, eu quero dormir bem, eu vou ter uma boa noite de sono e amanhã eu vou acordar e vai ser um dia muito bom, vou participar do podcast, vai ser muito foda, vou me doar muito pros meus pacientes, vai ser muito bom, a noite vai ter isso e tal, e vai ser um dia maravilhoso, eu vou dormir. E aí é engraçado, porque são coisas que realmente hoje eu acordei e quis colocar isso em prática, né? Tipo, não, quero que o dia seja realmente produtivo, Então você vai percebendo o tanto que esses compromissos que você faz com você fazem sentido. Com consciência, o compromisso é um. E na grande maioria das vezes a gente está fazendo esses compromissos conosco sem consciência. Exato. Estou fazendo um compromisso de dormir mal, porque, vou dormir mal, vou dormir tá. Você está fazendo um compromisso para um dia ser ruim, porque, vai ser uma merda, exatamente. Vou acordar cansado, cheio de olheira. Tá fazendo compromissos o tempo inteiro. Exatamente, o tempo inteiro. E você tá levando pro lado pessoal também o tempo inteiro, porque todo dia você se relaciona. Você tá tirando conclusões o tempo inteiro. No tirar conclusões é louco, você vai perceber que como filho, às vezes você tirou conclusão do seu pai, da sua mãe,
E às vezes você vai passar uma vida sofrendo, por exemplo, se sentindo rejeitado por algo que não Nem foi a aconteceu. intenção e nem foi como aconteceu. Então, calma. Quando você começa a se colocar como observador de si, desconstruir é difícil, né? E perguntar, Dói. né? E Cara, perguntar. Você sentia Exatamente. isso aqui? E confiar no que a pessoa te diz, né? Minha filha chega pra mim e fala, você não queria me ter. Não, eu não programei isso, mas não querer te ter é muito forte. Porque no dia que eu soube que eu tava grávida de você, eu falei, beleza, eu vou parir. Isso é não querer te ter. Eu não programava ser mãe, fato. Mas no dia que eu soube que eu tava grávida, eu assumi aquela responsabilidade, tipo, faça sem mim. E é natural Vamos que lá, e é natural que na infância e na adolescência, né, como a gente se acha o centro do universo, a gente tire conclusões que a gente ainda não tem maturidade de ver o todo, mas que se a gente não desperta a observar e resgatar isso na vida adulta, a gente vai acabar acreditando nesses conceitos e nessas ideias que a gente determinou lá atrás. Então, quando a gente leva isso para dentro de uma empresa, olha o quanto que não é só sobre o quanto você vai melhorar ou produzir dentro de uma empresa. Isso é para sua vida, é dentro dos seus relacionamentos, é com você mesmo. E que naturalmente, dentro da empresa, vai ser um dos reflexos disso. Então a gente leva, a gente coloca algumas coisas visuais para eles, quando eles chegam na Havaianas para trabalhar, né? A ideia é que tenha lá os 4 compromissos para eles se conscientizarem sempre disso. Eita, seja impecável com a palavra, não leve nada pro lado pessoal, não é para eu tirar conclusões. E o quarto que a gente vai trabalhar que é dê sempre o seu melhor. Então é tipo, a gente... É uma possibilidade de amadurecimento do ser. Deixa eu tirar o foco do outro, deixa eu ver o que eu posso melhorar. E olha onde a gente chegou, né? Você precisa ir lá na empresa, ensinar algo que deveria ter sido aprendido na escola. Ou em casa, né, também. Eu falo da escola porque, assim, é universal, né? Tipo, você vai pra escola pra aprender. A família, ela tem outras funções para além do ensinar, que é acolher, proteger, sustentar, que já é muita coisa. E aí você delega pra escola ensinar. E se as escolas estivessem ocupadas em ensinar isso? Mas ok, escolas, tá tudo certo, a gente criou um negócio aqui e a gente ganha dinheiro com isso nas falhas, né? No gap a gente encontra oportunidade. Eu tenho um sonho de criar uma escola, tipo, eu queria criar um ambiente oxigênio, escola oxigênio, que vai ensinar tudo que não ensina dentro da escola, ser um espaço criativo, entendeu? Para os meninos se explorarem, é o que esses meninos estão precisando, porque às vezes a fuga de não se sentir importante é sempre aqui, ó. E o que no meu mundo virtual. Pra esse sonho ser real? E se você tiver um investimento aí de 100 mil, você que está escutando, quiser ser sócio, 100 mil é pouco, né? Na verdade, 1 milhão. 100 mil, eu participo, uma das frentes sociais que eu tô envolvida é com o projeto Educamar, e assim, o projeto lá fez milhões. Educamar? Lá do estrutural, Jéssica Mota? Já trouxe ela aqui? Ainda não. Camila Vale a vai pena? vir primeiro, antes da... Não, a Jéssica é um ser humano fora da curva. Ela né? é. Ela não é normal, não. Ela é incrível. Ela falou, eu sei que eu sou doida. Eu falo, gente, mas eu amo gente doida na minha vida. Autêntica, né? Traz uma verdade, Gente, assim, muito legal. Ela é muito sensacional. Ela é foda. E chora e ri na mesma intensidade em fração de segundo. Então, eu tô desenvolvendo um projeto para o projeto social que eu decidi implementar, foi trabalhar porque as mulheres, né, tem muita ação para as crianças, e as mulheres, as mães estão requerendo, estão pedindo, e eu me propus a criar um projeto para trabalhar com elas. Vocês vão me achar doida agora, e ok, é isso mesmo, quanto mais doida me acham, mais eu acho que eu tô no caminho certo, de trabalhar com elas. Como é que eu vou explicar? Porque o projeto ainda não tá pronto, ele só tá na minha cabeça. Mas desconstruir o ódio do masculino. Porque em geral são mães solos, são mães que foram abandonadas, são mães arrimas de família, com 5, 6 filhos. E a realidade lá ainda, esses meninos, né, né? sozinhos. Só que qual foi a ficha que caiu? Elas estão criando meninos com ódio de homens. Elas têm ódio dos homens, desses homens que as abandonaram, e elas reproduzem esse padrão nas filhas e nos filhos, porque elas ainda estão nesse lugar de homem não presta, homem isso, homem aquilo, e perpetuando esse ódio e essa rixa entre homens e mulheres, que é a rixa mais antiga do universo, é a rixa entre homens e mulheres. E aí eu estou estruturando um projeto
para acompanhá-las, né, para quinzenalmente estar com elas e trabalhar esse feminino que acolhe o masculino, principalmente os filhos dela. Mas como que eu acolho meu filho se eu rejeito ou se eu falo mal do pai? Às vezes o cara é um bandido, mas ele continua sendo o pai do meu filho. Uhum. E aí eu vou trabalhar com elas ao longo do ano de 2023. Muito bom. Essa relação com o masculino, que é um tema que me convida, O problema do me Brasil chama, é a falta de paternidade, né? A gente precisa... e que me convida muito. Muito bom. Peraí que a direção tá me chamando, eu não sei o que ela quer. É uma hora. Deu uma hora. E aí, gente, vocês estão participando aqui, como é que tá? Adoro a direção, velho. A direção fica sussurrando, acha que eu tô prestando atenção, eu tô entendendo. Tá bom. Então, assim, são projetos que hoje ele é um projeto social, mas daqui a pouco ele vira um projeto que eu posso vender, que eu posso empreender nisso. Mas como que eu vou experimentar isso, né? E essa mentalidade de há um negócio, dentro do meu negócio há um negócio, dentro de uma necessidade há um negócio, que pra mim a verdade da mente empreendedora é onde há possibilidades, onde há dores, e que com essas dores eu posso criar solução. Porque nesse espaço de criar uma solução para uma dor que já existe e que eu vá vender... Ah, mas você está se aproveitando? Não. Eu estou sendo a pioneira que está criando uma solução. E sim, eu vou receber por isso, porque eu estou colocando a minha energia ali. Claro. E sair dessa mentalidade de, eu vou lá, vou fazer um projeto, é social. Mas eu estou criando algo que resolve um problema. Uhum. E por que não ser paga por algo que resolve um problema? Uhum. Que é a nossa relação com o dinheiro, as nossas crenças sobre o dinheiro. E eu percebo, não sei, assim, eu queria muito ouvir isso de você, porque é a tua percepção também, essa dor de ganhar dinheiro com a psicologia? Nossa, eu tô nesse processo de desconstrução, assim, né? Porque antes eu me sentia como se na obrigação, por exemplo, se uma escola chegava e falava... Sabino, aconteceu uma tentativa de suicídio, vamos lá. E a escola sem recurso. Uhum. Como é que eu falo não? Né? Poxa, não é... É pelos meninos, os meninos estão precisando e tal. Então, por 5 anos, eu dei palestra de graça. E sou, assim, muito feliz por isso, porque me abriu muitas portas. Uhum. Mas que... Eu fui aprendendo e desconstruindo isso, entendendo, cara, na verdade, quanto mais eu crescer, mais eu vou conseguir abençoar, mais eu vou conseguir me doar, mais a gente vai conseguir expandir. Amém. Você né? Coloca aquela musiquinha não tem... dos anjos agora, por favor. E não tem nenhum Alguém problema... pensa igual a mim, eu não tô doida sozinha. Obrigada, não tem nenhum problema você enriquecer com aquilo que você ama fazer. Na verdade, que delícia e que privilégio. É você poder enriquecer com aquilo que, né, você entende que... Obrigada, Deus, eu não tô sozinha. E aí entra muito dentro daquilo que você falou, o ser para ter. Porque se você já entra na perspectiva contrária, o ter vai te tomar. E aí quando você tiver, isso vai te trazer muita crise, porque você ainda não encontrou o ser. Então o ter vai te tomar e você vai achar que você é aquilo. Olha que legal, né? A coisa que eu acabei de falar. Promover solução. Então é ser a solução de algo para ter o dinheiro. Então essa coisa do sistema se retroalimentando. Cara, que coisa mais linda eu ser paga por uma solução que eu entrego. Por isso que eu não escuto problema. Eu escuto solução. Porque eu sou paga. Eu sou paga para quê? Para ouvir uma solução, para conduzir o paciente a também perceber aquela solução. Ou construir junto com ele. Não importa, mas o meu foco dentro do processo terapêutico é encontrar a solução. É isso. Encontrar saída, encontrar alternativa. E tá dando resultado? Puts, ótimo. Lindo. Então, isso quer dizer que a agenda tá aumentando, quer dizer que a procura tá aumentando. Eu tinha essa crise de fazer... Isso até na clínica também, tá? Gente que chegava e que não tinha muitas condições e tal. Cara, eu sempre separei uma quantidade X de horas para fazer atendimento de gente... Até hoje eu acompanho, por exemplo, umas 2 pessoas, um específico que é muito legal ver o crescimento dele, que eu já acompanho há uns 4 anos, que me procurou pelo Instagram e abriu o coração e tal, e trouxe assim, uma certa dificuldade que estava vivendo e tal, que não tinha condições, mas percebi que alguém queria viver um processo terapêutico. Cara, vamos lá. Então, e que aí hoje a gente faz terapia. E separar o espaço
de assistencialismo, de Exatamente. clínica social e o espaço do seu empreendimento, do seu negócio. Isso é claro para você? Isso é claro para mim. Tanto é que hoje isso está tão mais claro para mim que quando eu chego no meu limite de X pacientes que eu já estou atendendo de graça, e começa a chegar a demanda, não, eu posso indicar para outra pessoa, vão ter outros psicólogos também que vão fazer isso. Porque é legal pensar nisso, porque é uma coisa que eu estou criando agora e eu queria que mais psicólogos fizessem isso. Criar uma rede, tipo assim, tem uma galera tentando entrar no mercado, tem uma galera tentando chegar no mercado e não tem pacientes e não capta pacientes. E a gente que já está uma jornada e às vezes tendo demanda que a gente não consegue, o que eu criei? Eu criei uma forma, eu pego esse terapeuta, ou esse jovem terapeuta ou estudante, ele terminando o 10º período, dou a supervisão de graça, para ele atender esses pacientes que eu não vou atender na clínica social. Ele faz o nome dele e aí eu obrigo ele a cobrar uma taxa de manutenção. Por exemplo, ele tem que alugar a sala é alugada. Custa R$30, o paciente vai pagar os R$30. Entendi. Uhum. Aí a gente estipulou lá um valor X de R$150, inclusive, né, a gente tá com essa disponibilidade. Legal. Ele paga os R$150 que o terapeuta teria que pagar para alugar a sala, porque também não é justo ele pagar, porque já tá doando o tempo dele. Eu não tô doando o meu tempo de atendimento, mas eu dou o meu tempo para dar a supervisão para esse terapeuta que tá atendendo. E também as indicações que você tá fazendo, né? E as indicações, porque no final das contas, esses Super pacientes justo. que saem dali felizes, é o que vai indicar para aquele jovem terapeuta. Exato. Ou para aquele cara que está mudando de carreira ou chegando no mercado agora. Então, eu estou criando um sistema que se retroalimenta. Então, os pacientes que chegam para mim, me atende aí, clínica social. Não tenho mais agenda, mas eu não abandono ele. Eu distribuo para quem está chegando no mercado. Muito bom. E foi isso que fez o meu nome. A clínica social fez o meu nome, fez eu ter... Quando eu me formei, eu tinha 10 pacientes pagantes, porque antes de me formar, eu atendi a clínica social. Então, por que não reproduzir esse sistema e fazer com que ele se mantenha? Mesmo que, e para isso, eu não preciso ocupar a minha agenda, né, com atendimentos gratuitos. E coloco esse... E eu falei isso para uma das pessoas que atendem. Eu falei para ela, eu falei, olha, não vai ser de graça. Você não vai pagar o aluguel da sala. O paciente vai pagar. E o paciente que vier e puder pagar... mas e o que não pode pagar nada? Cara, não tem. Zero. A gente vai potencializar. E precisa, de alguma forma, a gente ajudar ele a sair dessa merda que ele não pode pagar nada para ele pagar R$150. Exato. Entendeu? É muito legal. Então a gente vai aumentando a corrente. Olha que legal, esse paciente que eu falei, ele trabalha numa padaria e ele leva meu lanche. Quando ele leva pão de queijo e tal, não é algo que eu pedi, tá? Mas é uma maneira também dele. Mas a maneira dele do equilíbrio do dar e receber. E também entendo que, cara, você tá lançando isso pro universo, o moleque tá pra passar em medicina lá na frente, né? Vai ser meu médico também, as coisas vão... Não faço por isso, mas as coisas... Eu tenho esse pensamento com a primeira sessão. Não cobro a primeira sessão. Sou muito julgada por isso. Ok, tá tudo certo. Mas eu sempre falo, cara, essa é a minha sementinha pro universo. Não voltou, não quis começar o processo, não pagou... É o que eu tô doando pro universo, são essas primeiras, porque eu faço uma primeira sessão muito foda. O cara sai dali. A pessoa vai querer fechar, né? E não é só pra ele fechar, é porque se ele não fechar, ele já levou algo dali. Legal. Por isso que é a minha entrega pro universo, eu já entreguei algo pra ele. Eu também já fiz essa aí, mas já voltei atrás, vai pagar sim a primeira até a 10ª. E é muito legal, porque você sabe que eu tenho pacientes que não tinham dinheiro, porque o meu valor é muito alto. E aí eles não tinham dinheiro para pagar o processo comigo, mas essa paciente, ela já me indicou 5 pacientes pagantes. Porque realmente é a semente que eu lanço. Legal. Foi tão poderoso para ela aquela primeira sessão, que ela não fechou, ela não pagou aquela sessão, mas ela me pagou com 5 indicações. E não tem coisa melhor do que a gente indicar um psicólogo de confiança para alguém que você gosta. Fantástico. Hoje dentro do Oxigênio, inclusive, é um do viés para 2023. A gente quer expandir, porque está tendo muita procura, muita escola e tal, e a gente também está tendo agora das empresas, que é algo que eu estou amando. E eu quero formar novas pessoas, né? Eu quero trazer novos psicólogos que têm essa habilidade com adolescente,
né, que gosta de palestrar para adolescente e tal. Então, fica de olho aí que talvez ano que vem a gente vai fazer um processo seletivo para trazer a galera para dentro, porque a gente vai estar mais... Não, processo seletivo não. A gente vai fazer um curso de formação. Curso de formação. Curso de formação pago. Curso de formação pago. Tá vendo? Vão Empreendedora. sair os outros formadores. É isso. Porque é desse lugar que precisa sair. Por exemplo, eu comprei aquele curso, né, do Corpo Explica, e tem todas as pessoas que hoje trabalham no Corpo Explica pagaram para entrar, para se formar, para se capacitar, e hoje são professores, são a nova geração do Corpo Explica. Por quê? Porque é um negócio, sabe? É isso. Eu vou capacitar essas pessoas. Não, elas vão comprar seu curso. Uhum. Cara, quem quer ir trabalhar com sonho da psicologia, trabalhar com adolescente? Tem um curso aqui pra você. Uhum. E a Larox pode te ajudar nisso, inclusive. Já tô aqui vendendo todo mundo, né? Porque eu sou esse tipo de gente. É isso aí, tá certíssima. E aí, a gente já pensar num curso de capacitação de psicólogos para trabalhar e palestrar para adolescentes em escola. Capacitar os próprios professores. Cara, isso precisa ser pago. É teu tempo, é tua energia, é todo o conhecimento que você acumulou nesses anos todos. Então, já nasce um curso aqui, já nasce um mistério de produtos aqui. O que é? Que é? Já vem a direção de novo, que é? perturbar o juiz da gente. Quer almoçar. A gente falou Larox, ele veio. Ele atende o chamado. Então, sabe, essa mentalidade de, peraí, que os outros negócios e oportunidades têm dentro do meu negócio. Você tem um curso de formação dentro do seu negócio. Você tem uma possibilidade de crescer o seu negócio, não só ganhando dinheiro com o curso, mas capacitando para os novos. Quando eu falo processo seletivo, que eu quero selecionar as pessoas primeiro que vão fazer o curso. Muito bem. Porque não quer dizer também que não é só se a pessoa pagar e tal, porque a gente vai ter que avaliar o perfil, vai ter que ver... Ela pode até pagar o curso, mas ela vai ingressar na carreira? Ela vai ingressar no seu projeto? Exato. Não necessariamente. Exato. Ganhar dinheiro, velho. Vamos ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro pra viajar, pra curtir a vida. Só tem essa vida aqui. Né? É a frasezinha da moça lá, né? Só se vive uma vez. Essa é a clássica do momento em que você tá prestes a fazer uma... E também, é isso, porque também olha o tanto de curso que você fez, né? Isso tudo não são cursos baratos. Nada na psicologia, nada é barato. Nada é barato na psicologia. A gente tá criando nossa esteira de produtos, né, Kate? Eu tô vendo aí, eu já tô anotando tudo aqui já. E a internet tá aí pra isso, cara. A internet deu voz pra todo mundo, tá ligado? Tanto de gente boa que você tem oportunidade hoje, se você quiser acessar pra escutar o Karnal, você tem lá, aprender com ele, tem um curso do cara, tem... Então, às vezes a gente acha que, a gente fica nessa mentalidade, né, de que, mas o que o outro vai querer aprender comigo, ou não tem nada pra passar, não. Você tem uma vivência, você é bom em uma coisa, você já tem algo para ensinar e tem gente querendo aprender com você. Sabino, últimas palavras. Última pergunta. Só se vive uma vez. Últimas palavras sobre ser um psicólogo empreendedor. Cara, eu amo o que eu faço, de verdade. Eu acho que, primeiro, ser ou estar psicólogo é uma delícia, porque primeiro eu estou em contato com gente, aprendendo com gente, impulsionando gente, sendo gente, entrando em crise como gente. Eu acho que essa é uma das delícias de ser psicólogo também, né? Você não tá ali só se doando, chega muita gente que é também espelho para você. Então... E ao mesmo tempo, esse lado empreendedor, que eu nunca me percebi como empreendedor, a psicologia também está me trazendo isso, porque faz parte desse despertar de olhar, olha só, né? Tem algo aqui também que antes eu não observava, e junto com a psicologia tem nascido cada vez mais o empreendedor. Então eu acho que a nossa área só está começando, de verdade. Ela tem muito ainda para se expandir. E se eu fosse você que é psicólogo e está escutando, de repente você é estudante ou de repente você está começando, abra de verdade a tua mente, abra o teu coração para você aprender com gente. Por exemplo, hoje eu aprendi demais o que você olha. Olha o tanto de coisa que eu fui falando aqui de processo seletivo e o seu lado empreendedor já não. A gente vai vender curso já. E é sobre isso, né? Um aprendendo com o outro e ajudando a expandir. Então,
nossa área ainda vai crescer muito. Esse papo de que a gente ouvia até na faculdade, né? Ixi, é psicólogo, vai ser pobre e tal, vai morrer pobre. Isso aí já foi, já era, né? As pessoas estão doentes e elas estão precisando de profissionais qualificados. Então, se observe para você se potencializar, para você perceber o que tem de bom em você, para você conseguir se doar da melhor maneira e ganhar muito dinheiro com isso. Sabino, obrigada. Foi assim, espetacular. A gente, maravilhoso. pelo amor de Deus, alguém diminui a distância dessa mesa. Eu sou pequenininha. Próxima vez vai ser com um vinhozinho, a gente trocando ideia, vai ser bom Winecast. demais. Winecast. Gente, foi... você não falou suas redes, mas a gente tem direção pra isso, entendeu? É isso aí. Você que quer me seguir, você que quer acompanhar um pouco do trabalho que eu faço, às vezes eu posto umas reflexões lá no Instagram que eu sinto no coração, ou que advém muito de uma experiência ou pessoal ou do que tem acontecido na dinâmica dentro da clínica ou do oxigênio. Enfim, Sabino Dourado JR, segue lá, @Sabino Dourado JR, e lá vai ter o link. Eu tenho um curso, né, de conexão pais e filhos. Eu contei pouco hoje aqui até da minha história com meu pai, que eu falo que eu nunca vi relacionamento mais lindo como eu tive com meu pai. Um relacionamento muito profundo, onde a gente trocava ideias sobre absolutamente tudo, inclusive para falar sobre relacionamento pais e filhos. E tem 1 ano e meio que meu pai faleceu de Covid, e me veio esse boom assim no coração, quanto que eu tenho sentido paz com a ida dele, porque eu amei em vida. Então eu quero despertar cada vez mais pais e filhos a entenderem como que na grande maioria das vezes não se vive um relacionamento intenso e gostoso e verdadeiro por conta do ego, por conta da falta de autoconhecimento, porque você não está se sentindo compreendido, enfim. Então eu fiz um curso de conexão pais e filhos, porque eu acredito que a conexão que é estabelecida em vida, ela é eterna. Minha conexão com meu pai não se foi porque ele morreu. E eu descobri isso agora, depois que ele se foi. Eu continuo aprendendo com meu pai, cara. E eu acredito que esse é o sonho de todo pai, de toda mãe, né? É esse legado que você tem que deixar. Então, você que tem esse interesse, olha que interessante, ó. Eu sempre tive dificuldade de vender. Eu tenho um áudio do meu pai gravado até, que eu escrevi um e-book chamado Vem cá, ansiedade, vamos conversar. E era como se fosse colocando a ansiedade no divã, né, pra ansiedade poder se defender. Estão falando que eu sou o mal do século, mas eu quero dizer que eu sou um guarda-costas, tá? São vocês que não estão resolvendo as demandas de vocês e eu tô tendo que aparecer aqui, mas o problema não sou eu. Sensacional! E aí eu tive... vai virar um curso gravado? Pois é. Gente, não me dá ideia. Vamos fazer terapia. Não me dá problema, que eu dou 10 soluções, velho. Eu tenho um problema. Olha que maravilhoso. A gente tem que. Problema vamos marcar mais podcast. Vamos marcar mais podcast. E aí eu tive dificuldade demais de vender esse e-book, porque eu tinha ainda aquela crença de que não queria anunciar, para não parecer que eu tô precisando de dinheiro. Olha como é que era a ideia. E eu tenho um áudio do meu pai aqui falando assim: meu filho, a gente só vende aquilo que a gente acredita. Se você acredita de fato que as pessoas que vão ler esse livro, elas vão ser impactadas e que de alguma maneira elas vão ter a vida delas transformadas, a venda é natural. Porque você acredita coisa, no que você... quando você não vende, Sabino, você está impedindo as pessoas de ter a solução. Exato. Você está impedindo as pessoas de alcançar algo que você recebeu e tinha obrigação de distribuir. E qual é o equilíbrio entre dar e receber? Você fez todo esse trabalho, que o dinheiro venha naturalmente. Exatamente. Tá aqui pra ver. Eu não vou te convencer, não. Tá aqui o livro. É por isso que ele hoje... aí e vê o que ele conecta com você. É por isso que hoje, com esse curso, foi onde me despertou. É até legal falar isso, porque eu falo da minha vulnerabilidade de não aprender e tá desconstruindo ainda, tá? Tô aprendendo. Mas hoje eu falo com muita naturalidade desse... Vende lá, ok? Só vende lá a mentoria pra ele, por favor. Passa ali um cartão. Maquininha de cartão. Isso eu devo muito aos meus sócios que estão me ensinando muito isso, mas principalmente ao meu pai. E hoje, quando eu falo desse curso de conexão pais e filhos, eu até olho e falo, o quê? Tô vendendo por esse preço aqui? Porque, de fato, o que tem ali é transformador, sabe? Eu trago a minha mãe também nesse curso para a gente falar um pouco sobre que é psicóloga também. Enfim, tá maravilhoso. Eu entendi, só para concluir sobre o curso,
E depois eu vou te contar detalhes disso aí que não pode ser gravado. Mas eu entendi que meu pai deixou um método, hoje como psicólogo observo, porque meu pai foi foda, ele deixou muitos órfãos. Gente que milionário, a gente que já foi 1000 psicólogos, gostava muito de estar com meu pai porque sentia dele uma paternidade. E meu pai tinha um método do abraço. Então eu criei o método do abraço, que a ideia é potencializar o pai entendendo esse método. Então é o A de acolhedor. Muitos pais que querem dar muitas coisas ao filho, mas está fazendo o acolhimento errado. Tudo começa com acolhimento. Se o seu filho não sente um lugar seguro com você, ele vai querer fugir. O B de buscador. Todo pai e toda mãe precisa aprender a ser um buscador, que é como se fosse um olheiro. Seu filho é alguém que tem um potencial, só que ele ainda não reconhece o potencial dele. Seu papel é fazer ele reconhecer ali o potencial dele. Enfim, R de resiliência, porque para essa geração precisa ser despertado demais, né? A resiliência, que gerações passadas aprenderam muito isso na pancada, mas que essa geração precisa entender o que é resiliência, A de autorresponsabilidade, enfim. Trouxe tópicos importantes do que eu observei do meu pai, como pai, e da minha mãe, do que eu entendi dentro da clínica. Então tem um método muito gostosinho lá, eu acho que você vai gostar. Lá no link também tem o método Lá do no abraço? link tem. Então, vai lá, você que sentiu interesse, você que sentiu no seu coração, você que quer potencializar seu relacionamento com seu filho, vai lá. É isso. Então tá, nós temos aqui um relacionamento com o filho, relacionamento das escolas com os filhos, que você intermedia, e o relacionamento entre os profissionais ou entre a empresa e os profissionais? Entre as empresas e os profissionais e o profissional com ele mesmo. Essa é a principal ideia, o profissional com ele mesmo e nas suas relações. E aí, quando eu te faço essa pergunta, né, do que você... É para você entender, de uma vez por todas, que psicologia é empreender. Eu trouxe esse cara aqui para mostrar isso para vocês. Na rede social, fora da rede social, no consultório. Então, assim, esse vídeo, né, esse podcast, esse papo, ele não foi aleatório. Não trouxe um cara aqui pra gente ficar rindo, trocando figurinha. Também. Mas principalmente... para mostrar, porque o que a gente vem falando nesse canal ao longo de muito tempo é empreender na psicologia. E isso é real, é possível. Eu não estou trazendo só o meu caso, eu estou trazendo casos de pessoas que dentro da psicologia estão empreendendo. E o que é empreender? Criar solução, vender e ganhar dinheiro. Esse é o objetivo. Porque a gente, né, não estudou para o além. Isso. E assim, se esse vídeo fez sentido pra você, aposto que vai fazer sentido em vários aspectos da sua vida. Já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Comenta aí o que você achou desse papo nosso aqui e já compartilha com os coleguinhas, óbvio, dá o like, né? Porque a gente precisa pedir o like, né? Eles me obrigam, gente. Não pode esquecer. Não pode esquecer de dar o joinha, né? Não é like, é o joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela oportunidade. Um beijo pra vocês.